Olá, pessoas que estão aqui no canal Espiritismo em Foco, para darmos continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que faz parte, da Codificação Espírita, é o quarto livro da Codificação Espírita, e chegamos ao capítulo 8, cujo título é Os Anjos. Então, nós já viemos aí nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores, vendo a questão do materialismo, vendo a questão do céu, do inferno, se a carne é fraca, não é, o código penal da vida futura, e diversos assuntos relacionados. Então vamos agora, analisar aqui essa questão dos anjos, esses seres, os seres angélicos, criados por Deus para serem seus ministros diante da humanidade. Eles existem mesmo, os anjos? Se existe, para fazer igual no Globo Repórter, eles existem? Quem são eles? Como vivem? Então vamos fazer aqui essa análise, nesse capítulo 8. E vamos começar aqui, sim, Kardec começa aqui os anjos segundo a igreja. Então a gente primeiro vamos examinar a questão do anjo na visão mais teológica, na visão religiosa, segundo a igreja. A igreja aqui, no caso, é mais a igreja católica, que era, no período, a religião oficial, que dominava mais, vamos dizer assim, que prevalecia mais, naquele contexto. Esse contexto de os anjos segundo a igreja, na atualidade, pode ser ampliado para outros tipos de igreja também. Mas aqui é mais ligado à questão da igreja católica mesmo, ou igreja ortodoxa também, que estava, que já existia, mas aqui é mais ali no contexto, é mais a católica. Os dogmas, chamados dogmas da igreja. Então aqui, o item 1, Allan Kardec começa dizendo assim: todas as religiões tiveram, sob diversos nomes, anjos, quer dizer, todas, com nomes diferentes, tiveram sob diversos nomes anjos. Quer dizer o quê? Seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Então todas as religiões tinham essa crença nesses seres especiais que eram intermediário entre Deus e nós, os pobres mortais, O materialismo, negando qualquer existência espiritual fora da vida orgânica, examinamos o materialismo, no primeiro capítulo, Então, o materialismo, negando qualquer existência espiritual fora da vida orgânica, naturalmente incluiu os anjos entre as ficções e as alegorias, ou seja, alegorias, lendas, fábulas, ficção. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da igreja, Assim ela os define, a igreja os define. Então vamos ver aqui como é que a igreja define os anjos, Vai ser esse nosso vídeo de hoje, essa primeira parte, Veremos aqui, vamos dar um passeio geral. Então, assim, esclarecendo, gente, essa parte que vamos ver aqui é como a igreja define os anjos, é a visão da igreja. A gente vai ver primeiro a visão da igreja, para depois ter a refutação e a visão do espiritismo sobre os anjos, ok? Estudar é isso mesmo, estudar é analisar as coisas sobre todos os aspectos, Vamos analisar primeiro o aspecto dogmático, da igreja com relação aos anjos. Tem uma nota de rodapé aqui que esclarece, Nota de rodapé número 1. Tiramos este resumo da pastoral do Monsenhor Gusset, cardeal arcebispo de Reims, pela quaresma de 1864. Então, isso aqui que a gente vai ver, são trechos que Kardec bota aqui, entre aspas, desse cardeal arcebispo, feito em 1864. Pode-se, pois, considerá-lo do mesmo modo que dos demônios, tirado da mesma fonte e citado no capítulo seguinte, que é os demônios,
como a última expressão do dogma da igreja sobre esse ponto. Então, a última expressão oficial da igreja sobre o dogma dos anjos, e posteriormente no outro capítulo dos demônios, foi com esse texto, né, do cardeal arcebispo Gusset, né, em 1864. Então, vamos ver aqui. Então, começa o cardeal. Cremos, quer dizer, ele, os religiosos, né, os católicos, vamos dizer assim, cremos firmemente, diz um concílio geral ecumênico, nota o concílio de Latrão, né, que é um concílio da igreja, tá aí nos livros de história, podem pesquisar, quem tiver interesse, né, no Google. Então, cremos firmemente, né, quer dizer, item 2, abre aspas. Cremos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, que não há senão um verdadeiro Deus, eterno e infinito, o qual, no princípio dos tempos, criou do nada todo o conjunto, criou tudo. Uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, a angélica e a mundana, e em seguida formou como intermediária entre as duas a natureza humana composta de corpo e espírito. Então, essa é a visão da criação nesse documento desse arcebispo, né? Ele continua: tal é, segundo a fé, o plano divino das obras da criação. Plano majestoso e completo, como convinha à sabedoria divina. Assim concebido, oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os graus e em todas as condições. Na mais elevada esfera, aparecem a existência e a vida puramente espiritual. Até aí a gente concorda, né? Nas esferas mais elevadas é a vida puramente espiritual. Até aí a gente até concorda, né? Na última classe, a existência e a vida puramente material. Concordo também. E no meio que as separa, entre uma e outra, né? Uma maravilhosa união de duas substâncias. Uma vida inteiramente comum, ao mesmo tempo, ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Olha, no sentido simbólico, até que isso aí não está errado, não. Tem sentido, né? A vida humana em seus vários aspectos intermedia a vida puramente material com a vida puramente espiritual. Até aí, beleza, arcebispo. Vamos lá? Nossa alma é de uma natureza simples, indivisível. Sim. Estamos concordando com o cardeal arcebispo até agora, né? O senhor Monsieur Gosset. Vamos lá. Nossa alma é de uma natureza simples e indivisível, mas é limitada em suas faculdades. A ideia que temos, né, da perfeição, quer dizer, a nossa alma é natureza simples e indivisível, mas é limitada em suas faculdades. Aí já cabe um parênteses. É limitada enquanto continuamos nos estádios primitivos da evolução. Mas vamos lá, não chegamos ainda na visão espírita, estamos aqui na visão, né, da igreja, né? A ideia que temos da perfeição nos faz compreender que pode haver outros seres simples como ela e superiores pelas suas qualidades e seus privilégios. Então, há seres superiores a nós. Ela é grande e nobre, mas está associada à matéria, servida por órgãos frágeis, limitada em sua ação e seu poder. Isso aí, claro, né? Continuando falando da nossa vida humana, nossa vida física. Por que não haveria, aí pergunta, por que não haveria outras naturezas mais nobres, ainda livres dessa escravidão e desses entraves, dotadas de uma força maior e de uma atividade incomparável? Sim, seu arcebispo, realmente haveria, por que não haveria, né? Uma sociedade, um mundo superior a esse nosso, né?
livre dessa materialidade. Tá certo. Antes, continuando, que Deus houvesse colocado o homem sobre a terra para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, não teria já chamado outras criaturas para comporem a sua corte celestial e adorá-lo na morada de sua glória? Então ele já está insinuando que antes de Deus criar nós, os humanos, ele antes já criou seres especiais, né? Já destinado a adorá-lo, a representá-lo. Aí já vai ficando uma coisa, né? Aí já começa a derrapar no que a gente acredita, né? Continuando. Deus, enfim, recebe das mãos do homem o tributo da honra e da homenagem desse universo. É de admirar que receba das mãos do anjo o incenso e a oração do homem? Fazendo um comparativo, né? O que é que Deus recebe de um anjo? Recebe as mesmas oferendas, vamos dizer assim, que recebe do homem, né? Que é o incenso, a vela, essa coisa toda, né? É um comparativo que ele está fazendo, né, gente? Vamos lá. Então, incenso e a oração do homem, a nossa oração, né? Insinuando que a oração do anjo é outro nível, que não é o nosso. Né? Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não teria o coroamento e a perfeição de que seria suscetível. Quer dizer, se não houvesse anjos, a obra de Deus não seria perfeita. Isso que ele está dizendo. Este mundo que atesta a sua onipotência não seria mais a obra-prima de sua sabedoria. Então não seria essa sabedoria toda se não houvesse os anjos. Nossa própria razão, ora, você buscando a razão, nossa própria razão, embora fraca e débil, facilmente poderia concebê-lo mais completo e mais perfeito. Então, está dizendo aqui que a criação dos anjos é o que torna a criação de Deus em geral tão perfeita, né? Que sem eles seria uma criação não seria muito suscetível da perfeição. Olha que visão interessante, né? E aí ele continua, abre aspas de novo. A cada página dos livros sacros do Antigo e do Novo Testamento, né, que constam na Bíblia, é feita menção dessas sublimes inteligências nas invocações piedosas ou nos episódios da história. Então, nas escrituras bíblicas está lá, sempre, né, evocando-se os anjos ou os anjos se mostrando presentes, né? Até mesmo, né, na vinda de Jesus, vem o anjo. É que Gabriel já é um arcanjo, né? É uma hierarquia maior que anjo, mas não vamos chegar aí não, né? Mas os anjos estão sempre presentes ali nas chamadas escrituras sagradas, né? Sua intervenção, ou seja, a intervenção desses anjos, né? Sua intervenção aparece manifestadamente na vida dos patriarcas e dos profetas, né? Isso se vê nas escrituras. Deus se serve do seu ministério, ora para intimidar as suas vontades, quer dizer, os anjos vão lá para disciplinar os patriarcas e os profetas, ora para anunciar os acontecimentos futuros, ou seja, para fazer revelações aos profetas e aos patriarcas, né? Então o anjo faz os anjos fazem uma coisa e outra. Deles faz quase sempre os órgãos da sua justiça ou da sua misericórdia. Então os anjos são os órgãos diretos da justiça e da misericórdia de Deus. Sua presença está envolvida nas diversas circunstâncias do nascimento, da vida e da paixão do Salvador, que é Jesus Cristo. Sua lembrança
é inseparável da dos grandes homens e dos fatos mais importantes da antiguidade religiosa. Então não tem como dissociar os anjos dos momentos mais importantes, das pessoas mais importantes, né, de toda a história da religiosidade desde a antiguidade, né? Encontra-se mesmo no seio do politeísmo, até no politeísmo, né, que cultuam vários deuses, né? Encontra-se mesmo no seio do politeísmo e sobre as fábulas da mitologia. Então, até no politeísmo, né, nos pacoentos que eles chamam de pagãos, aparece a presença dos anjos, né? Porque a crença da qual trata é tão antiga e tão universal quanto o mundo. Realmente, a crença nos anjos é uma coisa muito antiga. Isso não foi inventado pela igreja, né? O culto que os pagãos rendiam aos bons e aos maus gênios, quer dizer, eles não davam o nome de anjo, mas chamavam de gênios, né? Como ele disse no início do texto, os anjos sempre existiram em outras culturas, ainda que com nomes diferentes. Aqui no caso, gênios, né? Então, o culto que os pagãos rendiam aos bons e aos maus gênios não era senão uma falsa aplicação da verdade, um resto degenerado do dogma primitivo. Então, esse culto aos gênios, aos anjos, que os pagãos faziam, não era uma coisa adequada, né? Claro, ele vai dizer que não é adequado, né? Obviamente, né? Era uma coisa ainda do dogmatismo primitivo, era uma coisa degenerada, imagina. Mas é isso aí, né? É a autoridade, o autoritarismo, eu tô falando igual Cebolinha, é o autoritarismo desses eclesiásticos, né? Dessas autoridades religiosas, do clero, o autoritarismo de tomar conta da verdade, né? Então, e se desfazendo de outras verdades assim, os pagãos, como se fosse uma coisa, o resto, né? Vamos dizer assim, né? As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma distinção fundamental entre os anjos e os homens, né? Uma distinção, a diferenciação. Elas, né? Essas palavras do Santo Concílio de Latrão nos ensinam que os primeiros são puros espíritos, né? Os anjos, ao passo que estes são compostos de um corpo e uma alma. Quer dizer, que a natureza angélica se sustenta por si mesma, não somente sem mistura, mas ainda sem associação real possível com a matéria, porque por leve e sutil que suponha. Então, assim, uma diferença fundamental entre os anjos e os homens é que esses têm uma vida por si só, sem necessitar da matéria, igual a um homem, né? Sem associação real e possível com a matéria, como ele descreve aqui, né? Por mais sutil que a matéria seja, o anjo não faz parte, né? Diferentemente do ser humano, né? A gente já fica aqui doido para dizer, o fluido universal é o princípio material, os espíritos superiores manipulam, assim, mas deixa isso para mais para frente, quando a gente chegar na visão espírita dos anjos. Então vamos ver aqui, continuar vendo a visão da igreja, né? Teológica. Bom, continuando. Ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo, né? A nossa alma é espiritual, sim, ele admite que nós somos espirituais, mas está associada ao corpo, diferentemente do anjo, né? Igualmente, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo, de modo a não formar com ele senão uma única e mesma pessoa, e que tal é essencialmente o seu destino. Então, isso insinua que a alma e o corpo nascem ao mesmo tempo, né? Nós somos seres criados, nós somos seres com um princípio espiritual, mas ligados à matéria. Nós nascemos a alma e o corpo ao mesmo tempo. Quer dizer, nós não existíamos espiritualmente antes dentro dessa visão. Os anjos não, sempre existiram,
criados por Deus, são eternos, né? Então vamos lá. Eu já poderia fazer a refutação desses argumentos agora, né? Mas prefiro deixar para mais para frente, porque Kardec faz a refutação aqui no livro e a gente vai, né, fazendo as devidas análises, né? Continuando, abre aspas de novo. Enquanto dure essa união tão íntima da alma com, com o corpo, quer dizer, nós, né? Perdão. Enquanto dure essa união tão íntima da alma com o corpo, essas duas substâncias têm uma vida comum, quer dizer, a alma e o corpo, nós aqui temos uma vida comum, e exercem uma sobre a outra uma influência recíproca. Então a alma influencia o corpo influencia a alma. A alma não pode se libertar inteiramente da condição imperfeita que disso resulta para ela. Então, nós, seres humanos, não podemos nos libertar das nossas imperfeições, porque estamos unidos ao corpo, diferentemente dos anjos, né? Suas ideias lhes chegam pelos sentidos, né? Visão, audição, tato, beleza. Pela comparação de objetos exteriores, a gente vendo e comparando, e sempre sob imagens mais ou menos aparentes, que podem ser reais ou só aparência. Daí vem que ela não possa se contemplar a si mesma e que não possa se representar. Deus e os anjos, sem lhe supor alguma forma visível e palpável. Ok. Por isso, os anjos, a fim de se fazerem ver pelos santos e pelos profetas, deveram recorrer a figuras corporais, quer dizer, criar uma figura corporal, né? Mas essas figuras não eram senão corpos aéreos, aéreos, né, que fica no ar. Acho que é por isso que criaram com asas, para serem corpos aéreos, né? Os anjos com asas que voam, né? Os anjos, a fim de se fazerem ver pelos santos e pelos profetas, que os santos, sim, eram seres humanos, como nós, que se santificaram, né? E os profetas eram os noticiadores de Deus, que tinham as revelações dos anjos, que Deus enviava como intermediário, né? E aí, para aparecer para essas duas categorias de pessoas, eles tomavam aparências de corpo, mas não eram corpos materiais, né? Eram corpos aéreos, né? Que se faziam mover sem se identificarem com eles, ou atributos simbólicos em relação com sua missão da qual estavam encarregados. Quer dizer, eles traziam nesse corpo, inclusive, os símbolos daquela missão que eles estavam trazendo para informar, né, aos santos e aos profetas, né? Então eu acho que, assim, é uma interpretação minha, né? Se eles vinham informar sobre alguma guerra, deviam trazer uma espada, por exemplo. Mas tudo simbólico, eram corpos aéreos, né? Imagina essa visão, né? Continuando, abre aspas de novo. Seu ser e seus movimentos não estão localizados e circunscritos em um ponto fixo e limitado do espaço, ou seja, eles estão em toda parte, né? Não estando ligados a nenhum corpo, não podem ser detidos e limitados como o somos por outros corpos. Então, os anjos não podem ser detidos fisicamente como nós, seres humanos, porque eles não são limitados, né? Os corpos aéreos não permitem. Adorei essa definição, corpos aéreos, né? Eles, os anjos, não ocupam nenhum lugar e não preenchem nenhum vazio. Eles não ocupam espaço. Mas, do mesmo modo que nossa alma está inteiramente em nosso corpo e em cada uma de suas partes, assim também eles estão inteiramente e quase simultaneamente sobre todos os pontos e todas as partes do mundo, né? A comparação, como nossa alma está em todas as partes do nosso corpo, ligada, né? Ligada inteiramente, né? Nossa alma está ligada inteiramente em todas as partes do nosso corpo, nessa descrição.
Os anjos estão integrados com o mundo inteiro simultaneamente, estão em todos os lugares, quase que em todos os lugares ao mesmo tempo. Em todas as partes do mundo. Mais rápidos do que o pensamento. Quer dizer, são mais rápidos do que o pensamento. Podem estar por toda parte, num piscar de olhos. E aí operam por si mesmos, sem outros obstáculos aos seus desígnios, a não ser a vontade de Deus e a resistência da liberdade humana. Opa! Então eles não são tão 100% poderosos. Se haver resistência da liberdade humana, eles não conseguem fazer tudo, né? Bom saber. Então, eles podem fazer tudo a não ser fazer coisas que não sejam da vontade de Deus. Aí eles não podem. E a liberdade humana também oferece alguma resistência às ações deles, né? Interessante. Que eles podem dar uma ordem para um profeta e o profeta não obedecer. Não. E por aí vai. Então, continuando, abre aspas. Enquanto somos reduzidos e não vemos, senão pouco a pouco, em uma certa medida, as coisas que estão fora de nós, né? Está falando de nós, né, seres humanos, né? A gente vê as coisas de forma limitada, né? Pouco a pouco e até certo ponto, as coisas do mundo que estão fora de nós, e que as verdades de ordem sobrenatural, né, que está acima da natureza, né? Então, e que as verdades de ordem sobrenatural nos aparecem como um enigma e num espelho, segundo a expressão do apóstolo Paulo. Eles, os anjos, sem esforço, eles veem, os anjos, sem esforço, o que lhes interessa saber e estão em relação imediata com o objeto do seu pensamento. Então, enquanto a gente somos limitados para vislumbrar as coisas, né, eles não. A percepção deles não tem limites. Né? Sem esforço. Normal. Na velocidade do pensamento. Né? Seus conhecimentos, né, dos anjos, seus conhecimentos não são resultado da indução e do raciocínio. Olha só, o conhecimento dos anjos, isso aí Kardec grifou aqui, ó. Seus conhecimentos não são resultado da indução e do raciocínio, né? Mas dessa intuição clara e profunda que abarca todo o conjunto, quer dizer, eles têm uma intuição clara e profunda que abarca tudo, quer dizer, tudo já vem instantâneo, né? Que abarca todo o conjunto, o gênero e as espécies que dele derivam, os princípios e as consequências que dele decorrem. Então tem a visão geral de tudo por uma intuição clara e profunda, sem indução e sem o raciocínio. Né? É o conhecimento instantâneo, né? Que maravilha, né? A gente queria tanto isso, né? Às vezes dá tanto trabalho, conhecimento, tem que estudar, né, gente? Tem que se esforçar, a gente tem que se esforçar muito para aprender um pouco, e eles têm tudo instantâneo, né? Que maravilha. Mas vamos lá. Continuando. A distância do tempo, a diferença dos lugares, a multiplicidade dos objetos não podem produzir nenhuma confusão em seu espírito. Claro que não, né? Isso é completo que lemos anteriormente, né? A essência divina, sendo infinita, é incompreensível. Tem mistérios e profundezas que não se pode penetrar. Tudo isso aí, né, está nos mistérios de Deus, né, que o nosso arcebispo está dizendo aqui. Os desígnios particulares da providência lhes são ocultos. Ela, porém, lhes revela em segredo quando os encarrega, em certas circunstâncias, de anunciá-los aos homens. Então, os anjos não sabem tudo o que Deus sabe, mesmo tendo esse poder todo. Mas, quando necessário, Deus lhe revela tudo
E eles têm plena liberdade para agir desse modo aqui, como a gente acabou de ler, né? Abarcando o todo, sabendo tudo e por aí vai, né? Então, em certas circunstâncias, até para anunciar, né, certos desígnios a nós, seres humanos, né? Anunciá-la aos homens. E aí, como disse anteriormente, né? Especificamente aos profetas, né? Aos patriarcas e por aí vai. Olha aqui. As comunicações de Deus aos anjos e dos anjos entre si não se fazem como entre nós por meio de sons articulados e de outros sinais sensíveis. Estou vendo aqui, falar e vocês ouvirem, assistirem, não. A comunicação de Deus com os anjos e entre os anjos não se faz como a nossa comunicação. As puras inteligências não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de orelhas para ouvir. Não têm mais o órgão da voz para manifestarem seus pensamentos. Esse intermediário habitual das nossas conversas. Nem lhes é necessário, né? Voz, audição, nada disso. Mas comunicam os seus sentimentos do modo que lhes é próprio e que é todo espiritual. Então a comunicação deles é uma comunicação própria e toda espiritual. Para serem compreendidos, basta-lhes o desejo, basta querer, né? Só Deus conhece o número dos anjos. Quantos tem? Ninguém sabe, só Deus. Esse número, sem dúvida, não poderia ser infinito. E não o é. Tem muitos, mas não é infinito, né? Mas, segundo os autores sacros e os santos doutores, é considerável e verdadeiramente prodigioso. Ou seja, é anjo pra caramba, viu, gente? Se é natural proporcionar o número de habitantes de uma cidade à sua importância e à sua extensão, a Terra, não sendo senão um átomo, em comparação com o firmamento e as imensas regiões do espaço, aí é verdade, né? A Terra não sendo um átomo, em comparação com o firmamento e as imensas regiões do espaço, é preciso disso concluir que o número de habitantes do céu e do ar é muito maior do que os dos homens. Olha só. Os números de habitantes acima da humanidade são muito maiores. Será que ele está falando de habitantes de outros planetas? Acho que não, que essa crença não fazia parte da igreja. Está falando dos seres celestes mesmo, né? Dos anjos, com certeza. Ou das almas, né? Que morreram e gravitaram para o céu, né? Pode ser isso também, né? Uma vez, continuando, uma vez que a majestade dos reis tira o seu brilho do número dos seus indivíduos, dos seus oficiais e dos seus servidores, o que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade do Rei dos Reis, senão essa multidão inumerável de anjos? Quer dizer, um rei se reconhece pelos seus súditos, pelos seus seguidores, pelo seu exército, né? Então, se é isso para os reis humanos, né? O que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade dos reis, senão essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, até nos abismos, né? E a dignidade daqueles que se mantêm sem cessar, prosternados ou de pé diante do seu trono, quer dizer, ainda tem uma quantidade que fica prosternados diante do trono de Deus ali pela eternidade. Outros se espalham pela terra, outros se espalham pelo espaço, mas é um conjunto inumerável, né, do Rei dos Reis, né, do Criador, né? Olha assim, a corte celestial realmente, né? Os pais da igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos estão distribuídos em três grandes hierarquias ou principados, tipo os príncipes, né? E cada hierarquia em três companhias ou coros, né? A divisão sempre em três, né? Os da primeira
e da mais alta hierarquia são os designados em razão das suas funções que exercem no céu. Uns são chamados serafins, né, que são os anjos de altíssima hierarquia, né, porque estão como abrasados diante de Deus com os ardores da caridade. Abrasados diante de Deus com os ardores da caridade. Estes, os querubins, porque são o reflexo luminoso de sua sabedoria. Então, os serafins, depois vem os querubins, que são o reflexo luminoso da sabedoria. Aqueles tronos, são outros tipos de anjos, porque proclamam a sua grandeza e fazem resplandecerem o brilho. Fazem coisas semelhantes, né? Mas com hierarquias diferentes. Essa é a primeira hierarquia, né? Agora, os da segunda hierarquia recebem seus nomes das operações que lhes são atribuídas no governo geral do universo. Então, são como até os generais, né? Que recebem o nome das operações, aquilo que eles vão fazer, né? Então, eles são atribuídos no governo geral do universo, são, né? 2 pontos. As denominações, a primeira subcategoria da segunda hierarquia, categoria, né? As denominações que atribuem aos anjos de ordens inferiores e suas missões e seus encargos, quer dizer, comanda os outros, né? As virtudes, né? A segunda categoria da segunda hierarquia, que realizam os grandes prodígios reclamados pelos grandes interesses da igreja, né? E do gênero humano. Então, eles fazem os grandes prodígios reclamados pelos interesses grandes da igreja e do gênero humano, né? As duas coisas. E a terceira hierarquia, as potências que protegem pela sua força e sua vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Então, as potências protegem o nosso mundo físico e moral. São como soldados, né? Força e vigilância. Pronto. E os da terceira hierarquia têm em partilha a direção da sociedade e das pessoas. Esses estão mais juntos de nós, né? São os principados, prepostos do reino, das províncias e das dioceses, né? Vê que estão sempre ligados a um órgão da igreja, né? A diocese, né? Que é onde fica os bispos, né? Os arcanjos, que a gente conhece bem, né? Que foi um arcanjo que foi informar a Maria que ela ia engravidar do Salvador da humanidade, né? O arcanjo Gabriel, e tem o arcanjo Miguel, que são os mais conhecidos, né? Dentro dessa mitologia dos anjos, vamos dizer assim, né? Então, os arcanjos que transmitem as mensagens de alta importância, né? A mensagem de alta importância que foi da Maria. E, por fim, os anjos guardiões, né? Aqueles que nos protegem mais de perto, né? Os anjos guardiões, os que acompanham cada um de nós para velarem por nossa segurança e por nossa santificação, né? Que são são nossos anjos da guarda. Então, você vê que são 3 categorias, cada categoria com 3 hierarquias, né? Ou melhor, são 3 hierarquias, né? Cada hierarquia em 3 categorias, né? Como nós vimos aqui, né? Então, ficou assim, quer ver? Não é tudo uma coisa só, né, meus queridos? Então, assim, nós encerramos, né? O que vem depois é a refutação que Kardec vai fazer, mas a refutação vai ficar para o próximo vídeo, né? Vamos ver a refutação aqui de Kardec sobre esse texto sobre os anjos, desse arcebispo aqui que ele trouxe para a gente. Ok, gente? Então aí, leiam o texto também, façam sua leitura e suas considerações. A todos aí, um forte abraço e fiquem com Deus.